Brasil. Boa noite. John, para de rir. Meu nome é John. Ô, John, a gente vai fazer um telejornal, John. Você começa a rir. Tá, calma, vamos dá. lá, vamos de volta. Não. Sem cortar, vai. Vamos lá. Descontrola aí. Desiste. Fala, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o A John gente tentou. Fala, galera, eu sou Joana. e esse Meu é o Deus do Finalmente céu. Residente, sua terceira temporada. Quarto episódio. Quarto episódio. Quarto episódio. E parece que foi mais. Seu podcast de escolhas de carreira e de especialidade. E aí, Jô? É isso aí, a gente vai conversar aqui ao longo dessa temporada que está começando sobre algumas especialidades, algumas subespecialidades e, por que não, um pouquinho a mais, né? Um pouco sobre outros temas que algumas pessoas pediram, sobre carreira, sobre como se diferenciar no mercado. Tudo isso vem aí ao longo dessa nova temporada. E hoje a gente vai falar de quê, John? Uma convidada que a gente já estava há algum tempo cercando para vir. E ela é minha parceira de especialidade aqui dentro da Medway. Quem que é? Se apresente aí. Oi, gente, tudo bom? Bom, para quem não me conhece, então eu me chamo Marina, eu sou médica sanitarista, eu fiz minha residência em Unicamp. Minha residência em Unicamp. Formal. Parabéns. Como se eu não me apresentasse quase toda a aula, né? Já tem o script certinho. Em Unicamp. Enfim, eu fiz minha residência em Medicina Preventiva e Social na Unicamp. E antes eu me formei na UFA, na Universidade Federal do Maranhão, e aí eu vim fazer a residência na Unicamp de Preventiva. E é isso, sou médica sanitarista. Animal. Partiu. Animal. Partiu. Essa temporada, a gente tem alguns episódios já gravados também, né? Acho que a Princesa da Constituição já gravou muitos, John. E tá sendo uma temporada muito maneira, que a gente tá aprendendo muito sobre várias especialidades que a gente tem pouco contato na graduação. E por mais que, né, eu convivo com vocês dois aqui, tipo, direto, eu não tenho uma clareza tão grande, né? Então, a gente monta aqui uma pré-entrevista, quando a gente entrevista o candidato, é ótimo, na época de política, quando a gente faz aí um bate-papo com o entrevistado, e eu, batendo o olho aqui rápido, eu falei, caraca, tem muita coisa maneira que eu quero te perguntar, assim, eu quero conhecer mais. Essa pré-entrevista, sempre, no fim das contas, a gente nunca segue o roteiro, né, John? Não. A gente vai, o John filosofa, é habitual aqui do nosso podcast, não é tudo improvisado, e não é nada meio pré-marcado. Mas... Marininha, seja muito bem-vinda. Prazer enorme estar aqui. Marininha é nossa professora de preventiva, né? Tá aí, tipo, quem assiste extensivo, quem é nosso aluno extensivo do intensivo base, todo mundo aí já tem contato bastante com Marininha, uma das nossas ruivas da Medway. E, cara, eu queria primeiro te perguntar por quê, até nem por quê, quando essa escolha da preventiva foi feita. E aí o porquê, né? Isso é uma história meio longa, porque... Na verdade, eu nem sabia que existia essa residência, né, na faculdade. Pode falar, o pessoal tem tempo. Vai ser 3 horas de podcast, tá tranquilo, tranquilo. tranquilo. Tá de boa. Nasci em 1900. Tudo começou em 1991. Conta a história do SUS. Pode falar, dá uma aula. Fala de SUS. Junto com o SUS, Com praticamente. SUS, praticamente. Mas, então, na faculdade, eu nunca tinha tido contato com essa residência. Eu não sabia que ela existia. Ela é uma residência que ela é antiga, é da década de 60, mas é uma residência que ela foi, tipo, meio que sendo invisibilizada um pouco. No começo, ela era junto da MFC, e aí, na década de 80, elas se separaram e foi investido muito mais na MFC do que na preventiva. Então, a gente saiu de uma residência que tinha em todo o Brasil para uma residência que tem em lugares selecionados, pontuais, bem pontual, Tipo, em São Paulo tem pouquíssimos lugares, né? A gente tem Unicamp, USP, USP São Paulo, no caso, Sírio, e parece que agora na Unesp voltou também. Ó, que legal. Então tem muito pouco mesmo, assim, lugar. Então eu não sabia que existia. E aí, eu sempre fui muito perdida na faculdade. Eu falo com o maior orgulho que eu era a pior aluna da minha turma. Isso tem... Que bacana. Tem... Que curioso. Tem, Não se tipo, identificou. provas factuais com as notas. As minhas notas eram as piores, né? E, tipo, porque eu simplesmente... Aquilo não entrava na minha cabeça. Tipo, eu não nasci pra ser médica. Meio que isso, assim. Foi um erro de escolha mesmo. Só que eu gostava muito, e o que me segurou na faculdade foram duas coisas. Foi o movimento estudantil, que eu era da DENEM, eu era do centro acadêmico, e pesquisa. Então, eu entrei no grupo de pesquisa no terceiro período,
E tô no grupo até hoje, inclusive. E é um grupo de saúde coletiva. E a preventiva nada mais é do que a residência da saúde coletiva. Legal. E aí eu gostava muito daquilo, gostava muito disso, de entender o sistema, como funciona, etc. Mas na minha cabeça não tinha pra onde eu ir na medicina, né? Eu tava naquela mente de que tem que fazer uma residência clínica ou cirurgia, essas que a gente já conhece, eu não sabia que existia. E o meu grupo de pesquisa, ele era da saúde coletiva, mas tinha muito pediatra. E eu curtia muito o trabalho deles. Minha mãe é pediatra e também trazia isso pra casa. E eu gostava muito do RN, do recém-nascido. Eu gostava muito daquela primeira consulta do RN na enfermaria. É sério? Sério, Nossa, pra mim nossa. era o que eu mais gostava. Mas é o normal, geralmente a parte que a galera mais gosta. Porque eles são bonitinhos. Tu todo faz com carinha de assim, tu joelho. mexe eles pro lado, pro outro. Os reflexos são Pega as bonitinhos. perninhas e enfia lá pra baixo. Ele chora, tu devolve pros pais. Então, tipo... Fica fazendo gallant em todo mundo. É, que muito bonitinho, legal. Aí tu lembra do gallant? deixa o Então, Moro pro final Com certeza. que é quando ele chora. Mas enfim, eu gostava. E aí eu optei, foi uma escolha relativamente racional. Bom, se eu tenho que ir pra algum lugar, vai ser pra pediatria. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu fiquei na cabeça de fazer pediatria. Aí o primeiro ano, que foi quando eu tava no último ano da faculdade, eu não passei. E foi um ano que eu, tipo, tentei pra absolutamente tudo quanto é canto. Tipo assim, eu ia fazer uma prova em Campinas, aí, tipo, tinha uma prova na cidade vizinha, eu ia fazer também. Tipo assim, nesse nível. Muito direcionada, né? Estudou da Nossa. maneira certinha. Ou seja, se vai estudar pra muita coisa, tu não vai estudar pra nada, né? Basicamente Exato. isso, e foi exatamente o que aconteceu. Exatamente. Não passei em lugar nenhum. Aí o segundo ano que eu estudei foi, na minha opinião, foi o ano que eu melhor estudei, foi o ano que eu fui mais organizada, eu tinha planilhas de organização, foi o ano, assim, que eu realmente fiz mais esse direcionamento, assim, né? Tipo, chegava a realmente pegar as provas, ver o que caía mais em cada prova, sozinha mesmo, porque no cursinho não tinha isso, e planilhava e tal. Então foi uma coisa que eu fiz, assim, mais direcionada. E nesse ano eu fiz pra poucos lugares, pra pediatria, fiz muito aliás, a maioria pra pediatria. Quando eu tava no meio do ano, eu tava numa aula do cursinho e a professora, numa aula de preventiva, a professora mencionou a residência. Lá, inclusive, tem a residência de medicina preventiva e social, só falou isso. Eu falei, que é isso? Aí eu fui pesquisar, eu vi, tipo, a grade, né, curricular da residência, eu falei, caraca, é uma residência de saúde coletiva. Aí eu, tipo assim, eu não sabia nem que quem saía como médico sanitarista. Eu só sabia que aquela grade curricular me interessava. Eu falei, você tem que fazer uma residência, é isso aqui que eu quero. Só que eu já estava inscrita pra quase tudo pra pediatria. No fim das contas, eu só consegui fazer uma prova pra preventiva nesse ano, que foi no Sírio. Não consegui fazer a da Unicamp, não consegui fazer a da USP. E aí, no fim das contas, não passei pra do Sírio, eu fui pra segunda fase, mas não passei. E aí eu passei pro SUS Bahia, pra pediatria. Me mudei pro SUS Bahia. Me mudei pro SUS Bahia, é ótimo. Morar ali no Não, mas hospital olha, da Bahia, a sorte é que eu namorava um baiano que tava fazendo residência lá. Oi, Alfredo, tudo bem? Não, a gente ainda é amigo. A gente é amigo ainda, tá tudo certo. Não, mas foi muito... Temos um lugar de fala Meu Deus para Essa lavar é roupa inédita que suja. Vamos falar então de relacionamento. Qual que é o nome dele? Alfredo. Não, mas... Oi, Alfredo. E Alfredo, beleza? Dá tchauzinho pra ele. Para de chorar, Marina. Alfredo. Não, tipo, mas foi sorte mesmo. Porque o que aconteceu? Eu fui pra lá, e lá é tipo um leilão, é tipo São Paulo. Eu fui pro leilão, aí de primeira eu tinha passado pro O lá. leilão é muito engraçado. É, muito né? Eu fui morar no SUS Bahia, fui leiloada. Em Unicamp. Pelo meu ex. Tá tudo Tudo maravilhoso. sob controle. História. E aí eu cheguei, fui pro leilão, aí eu fui primeiro pra um hospital que não era em Salvador ainda, mas tipo uns 2 dias antes de começar de fato a residência, o leilão rodou de novo e eu consegui um hospital em Salvador mesmo. Então, ótimo, perfeito. E curiosidade, pra quem quer pediatria, o SUS Bahia é muito bom para pediatria, porque as residências de pediatria de Salvador, elas praticamente rodam nos mesmos lugares. Olha só. Tipo, eles rodam muito em emergência no hospital de subúrbio. Ambulatório, vão rodar lá na UFBA. Então, tipo, isso é bem interessante. Programa parecido, né? Programa Independente bem do hospital. parecido. Legal. Apesar que, claro, na UFBA vai ter muito mais questões acadêmicas, Sim. né? Enfim, mas é bem parecido. Os lugares onde roda, é bem interessante. Eles usam muito o SUS nisso. Enfim, cheguei, aí não passei, vou pelo menos ver aqui se eu gosto da pediatria.
tava na pediatria, comecei a residência. Aí, por sorte, eu não peguei, tipo, apartamentos nem nada, porque eu falei, não, eu já meio que sentia que talvez eu não fosse curtir. Aí, Caraca, auto-engano total. Total, meu Deus total. do céu. Vou ficar no hotel, né? Vai que. e aí, Alfredo, e aí eu vamos lá. fiquei na casa do Alfredo, do meu namorado da época, e graças a Deus, né? Porque eu não me mudei de verdade, graças a Deus. E aí eu fiquei lá e, beleza, começou a residência. Primeiro dia, ótimo, incrível, amei, porque a gente basicamente foi pro hospital, conheceu o hospital. Então eu entendi como é que ele funcionava, como era a gestão, era uma gestão diferenciada, era tipo o único hospital do Brasil que tinha aquele tipo de gestão. E como é, e, tipo, não sei o que, blá blá blá. Então eu fiquei assim, legal, interessantíssimo. Terminou, fizemos nossos rodízios lá, organizamos quem ia pra onde, e eu... Era escala, falou, opa, Exato. escala, gestão de pessoas aqui. Definimos quando é que cada um ia tirar férias, aí, opa, beleza. Primeiro rodízio que eu ia ficar era exatamente na sala de parto e alojamento conjunto. Aham. Falei, Delicinha. suave. Suavíssimo. O que foi ótimo, porque era tipo assim, bom, se eu não gostar, é porque eu não vou gostar mesmo, né? Então isso me ajudou, no caso. Cheguei na maternidade no outro dia, eu e minha R igual. Aí a gente foi, de manhã a gente conheceu a maternidade, achei ótimo. E aí quando a gente tava conhecendo a UTI, aí a gente tava lá, a gente entrou na UTI e, bom, não sei quem aí já entrou em UTI, quem não entrou, mas geralmente UTI, quando você entra, tem um painel com dados. Como é que tá a Sim. mortalidade, de que as crianças mais morrem, Tem um e taxa de antibiótico na infecção. sepse, sempre tem. E aí eu entrei e fiquei olhando aquele painel de dados com as coisas. Interessante, aqui acontece isso, acontece aquilo. Quando eu olho pro lado, a minha igual tá, tipo, olhando pras incubadoras, pros bebês, conversando com os staffs. Aí eu falei, acho que talvez eu esteja no lugar errado aqui. Mas, bom, vamos lá, né? Vamos botar a mão na massa. Inclusive, fun fact, eu tinha saído do aeroporto. Aliás, chegando no aeroporto de São Luís, eu fechei a porta do táxi no meu dedo. Nesse dedo, que inclusive a minha unha é bichada até hoje. Meu Deus. E quase quebrou. Aham. Tipo, ficou assim, inchadaço, sangue pra todo lado. Minha Jesus. mala até hoje é manchada. Meu Deus. E aí... Isso que dá. Tá muito personal esse Esse podcast tá muito oddly specific pra caramba. E aí eu tava com a tala Aham. e tipo um negócio desse tamanho. Então, tipo, eu tava andando assim, não conseguia botar luva. E aí eu cheguei no plantão à tarde e a médica já brigou comigo porque eu não conseguia fazer nada. Aí eu falei, tá tudo certo, tudo sob controle. Pior a gente já passou na faculdade. Aí eu odiei. Cada minuto daquele plantão eu odiei. Falei, No segundo puta. dia da residência. No segundo dia da residência, à tarde, porque de manhã a gente só Sensacional. conheceu a maternidade. De vez eu fico olhando o painel. Odiei Aí você tudo. gostou? Painel. O painel eu curti. Painel você curtiu. Entendi. Cara, eu odiei cada minuto, eu só queria sair daquele lugar. Falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Aí beleza. Acabou, fui pra casa. Aí, quando eu cheguei em casa, eu falei, cara, acho que eu vou desistir, ó. Aí isso era numa sexta. Aí, por sorte, sábado e domingo, não tinha nada na residência. Eu Aham. peguei a sorte ainda de pegar um primeiro rodízio que não tinha nada. Porque eu não queria... Nossa, eu não iria pro hospital no dia seguinte. Aham. Aí eu fiquei o sábado e domingo inteiro me preparando, decidi, falei com meus pais. E aí, segunda, mandei a carta pedindo pra sair. Isso foi, tipo, 2 dias de residência na prática. Oficialmente, fiquei 5 dias na residência de pediatria. Aí, beleza. Aí, o que aconteceu? Aí, meus pais foram muito compreensivos. Nossa Senhora, muito. Pai, mãe, vocês são ótimos. Várias dedicatórias aqui. Alfredo já ganhou um beijinho. Pai, mãe, tô gostando. Simpático. Aí, beleza. Aí, o que aconteceu? Isso era, tipo, segunda-feira. Segunda-feira, saiu o edital de vagas remanescentes da Unicamp. Oh, 4 vagas pra preventiva. 4 de 4. Ninguém entrou. Ninguém quis entrar. não. Tinha 4 vagas. Era certeza de eu entrar. Eu falei, é isso. Partiu. Tá tudo dando certo. Isso não tinha nada a ver com minha desistência, porque quando eu desisti, não tinha. Minha prima morava em Campinas, falei com meus pais, comprei uma passagem na terça-feira pra eu fazer a Terminei com o prova. Alfredo. Ainda não. Alfredo não. Ainda Obrigado não. pela não, a gente hospedagem. terminou Alfredo uns meses sofreu depois. Isso tudo e depois ela Não. chutou o pé da bunda. Não foi não. Os 2 terminaram alguns meses depois. Enfim. Mas você. E Casos de aí, família. aí eu fui pra Campinas, quando eu tava no táxi, indo pro aeroporto, eu abro meu e-mail, tem um e-mail da Unicamp dizendo que o edital tinha sido cancelado. Meu Deus, mentira. Real.
Aí eu, Meu Deus. não, isso não é verdade. Isso não tá acontecendo, não é possível. Eles não vão perder a oportunidade de ter residente, não, gente. Jesus. Fui pra Campinas, cheguei na casa da minha prima, ela, não, a gente vai lá. Fomos lá, a mulher falou, Vamos lá. vamos lá. Pra cima Fomos de na mim. Coreme, aí o pessoal da Coreme falou, olha, infelizmente a gente vacilou, porque pela lei a gente não podia abrir esse edital, porque tem aquele rolê de até 15 dias, né, Ai, não sei meu o quê. Deus do céu. Mudou esse ano, a gente vacilou, não podia ter aberto, e é isso, é lei, não vai poder. Eu falei, putz, voltei pra São Luís e tal. Mas enfim, aí fiquei mais um ano em São Luís, aí no final do ano eu passei, de fato, aí no final do ano eu fiz pro Sírio, pra Unicamp e pra USP. Só que aí a prova do Sírio ia ser, tipo, sábado à tarde e a da Unicamp no outro dia, o dia inteiro. Aí eu desisti de fazer a prova do Sírio, fiz só USP e Unicamp, aí passei para as 2 segundas fases, nem fui fazer a segunda fase da USP. Ficou no Unicamp. Porque eu já sabia que eu ia passar, e a passagem estava São R$800. programas diferentes também, né? Bem diferentes. Bem diferentes É. os programas de prévio lá. E me diz uma coisa, Má. Curiosidade da galera. Aqui, né? Curiosidade da galera. Falando pela galera, sabe? Falando super, pela né? galera. Eu tô aqui representando. Representante do povo. Os anos, como que é a divisão de estágios mesmo da residência de preventiva? Conta um pouco sobre como que é e como que foi a tua percepção, assim, como que foi a tua experiência Deixa vendo isso. só rapidinho. Claro. Marina, você conseguiu ganhar da única pessoa que eu conheço que largou a residência com a maior velocidade possível, que era eu. Então, assim, eu larguei com 15 dias. 15 dias no papel, né? Porque também foi igual você foi 5 no papel. Foi o quê? 8 plantões? Sei lá, um negócio assim. Uhum. Você conseguiu em 2. Em Parabéns, 2. querida. É muito Assim, autoconhecimento, né, É gente? muito autoconhecimento, é muito Não, erro que a gente e faz na conhecendo vida. a Marina, tipo, a Marina tá aqui na MED e eu conheço ela desde o início, assim. É. Extremamente organizada. Sim. Extremamente comprometida ali com o negócio. O que aconteceu? Como é que você partiu dessa pessoa pra essa pessoa? Acho que foi a residência de preventiva mesmo que te colocou Como assim? no coisa. Porque você falou que tuas notas eram ruins, que você fez... Eu É nunca, verdade. eu nunca fui uma aluna de tirar nota boa. Nem na É? escola, nem na faculdade, É. lugar nenhum. Eu sou muito ruim com provas. Entendi. É bizarro, assim, Tem tipo... esse perfil mesmo. né? E eu nunca me achei, tipo, por isso... Eu nunca me achei, tipo, burra por isso, assim. Sim. Tipo, eu entendia que, tipo, a minha inteligência era diferente, assim. Não melhor ou pior, só diferente. Medida tanto de outra é- forma, né? Tanto é que Interessante. quando eu fiz o cursinho pra residência... Ou pra faculdade mesmo... Eu entendi o quanto a escola que eu estudei minha vida toda tinha uma metodologia que não era a que era adequada pra mim. Porque no cursinho foi onde eu, tipo, brilhei. No cursinho que eu fiz, eu, tipo, estudava tranquilamente, não pirei, eu nunca, não tive nenhuma matéria atrasada, eu estudei tudo, e é assunto pra caramba. Caraca, né? Putz. Total. Então E eu agora entendi você- isso, assim, né? Na preventiva também agora você brilha em prova, né? Assim, depois disso tudo, porra. Sim. 6, 2, 20. É isso que eu Quantas penso. escolas Quando você diferentes? tem um método, né? Que você Exato. entende o método que funciona, tudo facilita muito, né? Total. Então, É tipo, verdade. Isso Tanto pra é quem que tá o- ouvindo, né? Quem tanto. tá prestando prova. Total. Olha só, que Porque história. porque é um diagnóstico mesmo, as coisas não estão É. fluindo, não tá andando, olha pra estratégia, olha pra Exato. Exatamente. Exatamente. E cada pessoa se conhece melhor, né? Tipo, eu já tinha essa experiência com o cursinho da época do vestibular. E eu entendia que o meu tipo de estudo não podia ser igual ao de todo mundo, né? Ao Total. padrão. E no meu segundo ano que eu estudei pra residência, eu peguei isso e me adaptei. E foi o ano que eu estudei legal. melhor. No terceiro ano eu voltei um pouco pro normal. No fim das contas deu certo, né? Porque tô aqui falando com vocês. Mas eu considero que o meu segundo ano foi muito mais organizado, assim. Entendi. Mas eu acho, John, que inclusive, tipo, eu, por ser realmente interessada e no que eu tô fazendo, uma coisa que pesou muito pra mim eu não quero deixar, tipo, o povo aqui na mão. Se eu já tô entendendo que eu vou sair o mais rápido possível, que já abre a vaga pra outra pessoa e eles já conseguem se organizar a escala e tudo mais pra alguém que realmente vai ficar. Então, tipo, eu considero que os momentos que eu mais brilhei na vida foram os meus momentos de desistência, assim. Tipo, que eu tive que, tipo, olhar, porque eu acho que é muito fácil você topar as coisas, mas você desistir, pra mim, não é fácil. Então, tipo, quando eu desisto, é porque eu pensei e eu quis desistir mesmo, assim. Sim. Então, Não, mas é real. tipo, Nossa, a gente fica achando que, tipo, desistir é fácil. Não é fácil, cara. Desistir, tipo, tem toda uma pressão da sociedade em cima de ti, dos teus pares e tudo, né? Então, tipo, e eu saí assim, o pessoal tava, a galera falou, eu sabia que tu ia sair, eu falei, Então tá bom, Tá então tudo beleza. Já me Já conhece. falou. Um dia todo mundo aqui me conheceu. É isso. Todo mundo sabe o Você que que tá rolando. falta. mas
Mas a galera era legal, assim. Nos 2 dias que eu conheci minhas iguais, ganhei. Tinha uma que dava carona pra todo mundo. Era uma galera muito gente boa. Eu não lembro o nome de vocês, mas vocês eram muito legais. Eu interrompi o John e a gente não respondeu a pergunta, que era e a residência da residência, do Fala estágio. como que é cada ano, os Sim. estágios e o que tem mais ou menos nesses estágios. Assim, Legal. Porque é uma coisa que a galera ainda não Não palpa, entende. não entende. A É galera bem de Joana, difícil, no caso, então eu quero saber também. Então eu acho que começando, o que é a residência da preventiva? Como eu falei, é a residência da saúde coletiva. Saúde coletiva, ela tem 3 áreas básicas, 3 grandes áreas. A gestão em saúde, a epidemiologia, que é que vê os dados, e a outra é ciências sociais em saúde. Então, é meio que... É realmente bem amplo. Então, a gente usa o conhecimento de dados, usa o conhecimento de gestão e usa esse conhecimento de ciências sociais para aplicar tudo e ter essa noção do que é o coletivo, do que a sociedade precisa em termos de saúde, né? E aplica isso também no indivíduo, claro, né? Então, o que a Unicamp, ela preza muito? Ela preza muito pelo SUS, ela preza muito pelo que o SUS apresenta. Então, ela preza muito pela atenção primária, porque a Unicamp entende, a saúde coletiva da Unicamp entende que o ponto principal dentro do SUS, da rede de atenção à saúde, é a atenção primária. Então, no primeiro ano da residência, a gente roda o ano inteiro na atenção primária. É ótimo, mas é chato também. É porque é muito tempo no mesmo lugar, né? Mas leva aprendizados incríveis do Rosália, que é o centro de saúde que eu fiquei. Legal. Pessoas excelentes, profissionais excelentes. É uma equipe antiga e com muito conhecimento. Então, é realmente muito enriquecedor. Uhum. Então, R1 completo na atenção primária. E aí, o R1 acaba variando muito de residente para residente. Por quê? Porque depende muito do lugar que tu tá. Uhum. Eu fiquei num local que eu pactuei com o gestor para eu não atender. Porque eu queria realmente conhecer a outra parte ali do centro de saúde. A nossa supervisão da residência, eles até indicam que a gente atenda, que a gente seja até responsável por um grupo de pessoas. Mas isso não é obrigatório, é meio que feito com pactuações. A gente aprende muito a pactuar na residência de preventivo. Então, na minha, eu fiquei muito sendo, o braço direito do gestor, ajudando a, preparar agenda, ajudando a participando das reuniões de equipe, entendendo todos os espaços coletivos daquele local. Para vocês terem noção, eu rodei os meus 15 primeiros dias da residência, eu rodei em todos os lugares do centro de saúde. Eu sabia como o centro de saúde funcionava em todos os locais. Eu rodei da recepção até o consultório da odonto. Nossa. Então, se me jogar num centro de saúde, numa unidade básica de saúde, eu vou saber, como funciona, pelo menos como é para funcionar. Meus R-iguais, um deles era responsável por uma equipe de saúde da família, então ele estava atendendo bastante, além de ver as outras coisas. E o outro estava no centro de saúde que era meio bagunçado, então ele ficava muito resolvendo pepino e atendendo também, porque era um centro de saúde com muita demanda. Então é isso, eu não atendia por padrão, eu só atendia quando realmente estava com a demanda alta, eles pediam minha ajuda, e óbvio, a gente tem que ser parceiro, né, e aí eu atendia. E é interessante atender também, porque você pega o que você aprendeu na saúde coletiva e aplica ali no individual, é bem legal. R1 é isso. Mas além disso, a gente fica então o ano inteiro lá, mas a gente tem uma carga horária muito grande. Uma carga teórica muito grande. Então a gente faz, quinzenalmente, a gente tem aulas com o mestrado profissional em saúde coletiva. Então a parte teórica da residência é feita junto do mestrado profissional. Então a gente tinha aula toda quinta e sexta, quinzenalmente. E nas semanas que não tinha, sexta-feira a gente também tinha aula. Aí era aula específica da gente, só com os residentes. Era uma aula de ciências sociais e a outra era a nossa supervisão. Então a gente tinha uma supervisão com o nosso supervisor da residência, quinzenalmente, pra gente falar o que estava acontecendo no estágio, e ele ajudava a gente a melhorar, o que a gente pode fazer aqui? Vocês podem acionar tal pessoa, chama o pessoal do matriciamento que isso pode ajudar. Era muito legal, muito legal. Preciso fazer uma ressalva, que eu fiz a residência, eu entrei em 2019, então, óbvio que com a pandemia, isso mudou completamente. Nossa. E agora, depois da pandemia, não sei exatamente como eles estão se organizando, né? Então, pode estar diferente. Mas é natural mesmo, excelente. Né? Se olha do ponto de vista coletivo e tem uma outra coisa de ampla magnitude, tem que adaptar, né? Sim, legal. E o meu R2 foi na pandemia, né? Sim, e o R2 como é que é? Então, a gente roda na vigilância, então a gente roda em todos os locais da vigilância, a gente roda na sanitária, na epidemiológica, na parte da informação, que lá em Campinas eles têm, é como se fosse um departamento dentro da vigilância só de informação, que é quem mexe com o sistema de informação. Roda no Sereste, na medicina do trabalho, na saúde do trabalhador, quer dizer,
Então, a gente meio que vê tudo. Isso é um rodízio. Outro rodízio é gestão hospitalar. Eu rodei 4 meses no Hospital Estadual do Sumaré, que é um hospital estadual Saudades, Sumaré. de São Eu Paulo. tinha aqui em algum momento. A Júlia. É, A Júlia, A Júlia, eu vi, a Júlia Pediatria. APX, apaixonada pelo É. Reis. O Reis, ele tem uma gestão muito interessante e esse é o objetivo da gente rodar lá. A gente não roda no HC da Unicamp, eu só rodei por conta da pandemia, mas a gente nem pisa no HC. Ó. Então, a gente roda no Hospital Estadual do Sumaré para conhecer a gestão de lá. E foi super interessante também, bem legal. E aí, lá é outro lugar que a gente roda em absolutamente todos os buracos daquele hospital. Eu rodei da engenharia hospitalar até o pessoal que limpa os instrumentais e tal. Uhum. Rodei no refeitório, tudo, pessoal da limpeza, eu rodei com todo mundo. Então é bem legal, assim. Pausa. Joana, o que faz a engenharia hospitalar? Pra que serve? Cara, você tá inspirado. Porque você abriu um podcast aqui e alguém comentou assim: eu adoro as perguntas que o John faz pra Joana. Aí você virou e falou: vou foder a Joana com uma pergunta aqui que a Joana não tem a menor ideia do que Eu responder. vou acrescentar. por favor. Posso fazer então uma pergunta pro John? Qual a diferença entre. Corta. Parece que o Qual é a jogo diferença virou. entre engenharia clínica e engenharia hospitalar? Chupa, Opa, John, boa, chupa. boa. Boa, Marina. Aquele, né? Dá um tempo aqui, boa. Não, vamos lá. A engenharia hospitalar. Tá, vamos lá. Quando tem algum acidente de trabalho, por exemplo, a gente tem que acionar a engenharia hospitalar para verificar toda essa cadeia, para verificar se não tem alguma coisa que eles podem fazer para diminuir a chance de acontecer. Então, às vezes, eles olham o ambiente e tudo mais. Engenharia clínica, meu bem, não sei. Mano, eu tô só olhando a cara da Marina pra ver se rola alguma ruga do tipo, que merda esse cara tá falando, alguma coisa A assim. engenharia hospitalar cuida da estrutura do hospital. Então, ela vai cuidar, tipo, de coisas como de onde vem a água, de onde vem aquele gás, aqueles tubinhos do gás. Mas isso eu diminui muito, é tipo tudo. Só pra vocês terem uma ideia. Mas um acidente perfuro-cortante, eles olham também a parte do ponto de vista de engenharia para ver se... Eu não lembro disso ter sido citado, mas talvez sim. Acho que faz sentido, né? E a engenharia clínica, ela vai mexer com os equipamentos clínicos. Então, ela vai mexer com Robô. TC, tipo, e tal. Então, é pras coisas mais... É voltada pra clínica mesmo. John meteu um robô aí, como se robô fosse a coisa mais comum do hospital. Realmente, sempre que eu entro no hospital, tem um monte de robô. Eu sou recepcionada Cara, por uma Alexa humanoide. Realmente, John. Você pensa em robô? Você pensa em engenharia clínica. O que eu penso? Em robô? Ai, prossiga, Marina. Prossiga. Desculpa, telespectadores. Eu tô assim. Cara, mas eu tô achando sensacional, porque é um conhecimento aprofundadíssimo de uma estrutura que é quase um organismo vivo, que é um hospital. Com Nossa, a muita gente, tipo, eu rodei na parte que vê, tipo, o faturamento. Tipo, eu entendi pra que serve uma IH. A IH serve, óbvio, pra gerar dados, mas é ela que dá o faturamento. Tipo, Total, a IH, ela não é o que a gente preenche pro paciente entrar. A gente preenche pro paciente entrar no hospital, mas quando chega no final da internação dele, esse pessoal, essa equipe, ela olha isso e realmente vê se tá tudo certinho, completa com as lacunas, né, que o médico já preencheu ou liga pra tirar a dúvida que precisar e coloca no sistema. E aí é por esse sistema que tem o faturamento. E é o que vai gerar o dado lá do SH também, que é o Sistema de Informação Hospitalar. Eu rodei na parte que vê, tipo, a gente precisa comprar a máscara. Bora ver aqui. Tem que pedir 3 orçamentos, tarará. A gente precisa comprar os equipamentos da cirurgia oftalmológica, tipo... então, eu realmente rodei em todos os lugares. Foi bem interessante, assim. É curioso, porque tem uma parte de gestão mais dura, gestão hospitalar, gestão de estrutura, gestão de recursos, enfim. E tem uma parte mais técnica da gestão, não sei se eu tô falando, tem a parte de pessoas, né, óbvio, Uhum. e entendo que a residência, a função do médico sanitarista muitas vezes também flerta com a parte que é talvez mais a de pesquisa. Por exemplo, você falou dos painéis de dados. Uhum. Tem toda essa parte de gerar dados, né? Sim. Que acaba também não sendo o dia a dia do médico, pediatra, Não. clínico, enfim. E que também... Será, Joana?
De onde que vem esses dados? Não é do atendimento individual, da notificação? Ih, Ana, pronto. Vou ter que me retratar agora na frente do Preventiver. Mas não é, John. A gente não fica lá olhando o dado, trabalhando. E deveria. Deveria. Não tô falando que não faz. Mas assim, na formação mesmo a gente não tem. Aham. Tanto na graduação quanto na residência. E aí a medicina preventiva e social, né, ela junta muito as duas coisas. E é até curioso, a gente tá falando, durante o internato, acho que todo internato é assim, né? A gente roda, teoricamente, nas 5 grandes áreas da medicina. Uhum. Roda na G, roda na GO, roda na cirurgia, roda na clínica. E a preventiva, no meu caso, eu rodei na MFC. Uhum. E, na realidade, acabava que eu era muito ali. Vamos tocar fila e não sei o quê, e vamos atender É paciente. tipo Era uma clínica. Era clínica. E pequenas cirurgias, e Uhum. pediatria um pouquinho, GO era meio que Sim. um tudão. E não tinha essa parte, né, da preventiva em si. Acaba que no fim a gente sai super cru numa parada que, cara, é o nosso dia a dia. Todo mundo vai dar plantão. Talvez por isso que eu não tô olhando, né, John, Sim. dado. Porque É. a gente não teve. E que A coisa, né? gente não aprende a pegar um dado e aplicar isso na prática, né? A gente fica achando que isso é uma coisa fora da nossa capacidade. É tipo, quem vai cuidar desses dados são as pessoas que cuidam dos dados. É tipo, eu vou olhar aqui pra minha clínica. Mas até quando a gente fala em gestão, a gente faz sempre gestão baseada em dados. A gente não pode chegar e falar, acho que vai ser o melhor aqui para esse hospital fazer isso. Não. Vamos ver os dados, vamos ver do que o pessoal tá morrendo pra gente entender o que precisa ser feito e colocar em prática, né? Total. E a gente consegue pegar isso e levar pra nossa clínica também. Se eu sou uma médica de família, por exemplo, e eu tô numa região e eu começo a perceber que tá tendo muito caso de tuberculose, eu falo, opa, tem uma coisa errada aqui. Vamos ver. Talvez a gente pegando os dados, a gente consiga entender que realmente tem, a gente consegue, inclusive, ver as características dessas pessoas e compreender, tipo, de onde está vindo, por exemplo. Uhum. Tipo, se eu pego pessoas com tuberculose, eu pego o endereço delas, eu vejo que tá tudo localizado num pequeno local, aí eu já peguei dados e já apliquei isso pra minha clínica, assim, né? Então, tipo, a gente realmente aprende isso e tá bem intrínseco no que o médico sanitarista faz, mas realmente é uma coisa que todo médico tem capacidade e é útil, né? Tipo, Não, imagina. Eu tenho uma O dúvida. objetivo do dado é direcionar e guiar quais são as medidas de saúde pública, Total. né? Então, pô, é muito importante. Total. É muito importante, só que não é natural mesmo, até porque a própria faculdade, assim, quando a gente olha para preventiva é muito amplo, né, Má? A saúde coletiva saúde em si. coletiva. Então, às vezes, tem departamentos de saúde coletiva que estão mais estruturados e que tem maior número de professores que fazem MFC. Sim. Então, esses vieses, eles são muito claros em relação aos programas de faculdade. Então, é difícil tu ter uma preventiva forte junto com uma MFC forte e que as duas tenham uma igualdade em relação à diretriz curricular da faculdade, sabe? Então, é Total. difícil. Na minha faculdade, o departamento de saúde coletiva não tem MFC. Então, a gente ia para as unidades básicas de saúde, mas a parte teórica era toda de saúde coletiva. Olha Que era só o pessoal que do meu legal. grupo de pesquisa que ia lá. Que era você A gostava. professora, que é a coordenadora do grupo de pesquisa, que é a professora Zene, ela era a professora que cuidava da cadeira de saúde coletiva, assim. Então, a parte teórica era muito boa. E, tipo, eu amava e as pessoas, tipo, é legal, mas, cadê os pacientes e tal, sabe? Tipo, mas era dado com uma maestria tão grande que até quem, tipo, não curtia muito, via o valor, assim, sabe? Mas é muito difícil, porque a maioria das faculdades só coloca isso no final, porque no internato tem que ter. Na Unicamp, o primeiro período deles, da medicina e da fono, eles rodam com a saúde coletiva. A gente Olha só vai que pra... legal. Eu fui PED disso, que é programa de educação, tipo, pra gente aprender a ser professor. E aí a gente ia com os alunos pra unidade básica de saúde pra eles entenderem como funciona. A gente já começa a lavagem cerebral do começo. Então, eles já passam a faculdade inteira sabendo que a saúde coletiva é importante. Pô, maneiro. É. E realmente, né, o Unicamp tem essa pegada muito... A coletiva lá é muito forte. Isso é muito, muito bacana. Mas, Unicamp voltando não pro pegou, R2... E pronto. Vai. Só tem Então, que puxar saco do Unicamp aqui nessa empresa. Eu nunca vi isso. Deve ser um lugar maneiro. o R2, então eu falei que a gente tem a vigilância, falei que a gente tem a gestão hospitalar, e aí tem o terceiro, que é uma coisa que na minha foi diferente, mas que geralmente a gente roda em algum local da Secretaria de Saúde, pra gente entender como é que é o funcionamento mais centralizado da Secretaria. Uhum. E aí, no meu ano, a gente rodou na Secretaria de uma cidade vizinha. Então, eu rodei lá, tipo, pra entender como funciona e tudo. Só que foi bem no meio da pandemia, então foi meio atribulado. Eu não gostei tanto nesse sentido.
Só que geralmente a gente rodava em Campinas nos apoios, que é como se fosse mini secretaria de saúde em um certo distrito da cidade, né? Então, a gente era para ter rodado lá, mas aí a gente acabou rodando nessa outra cidade por causa da pandemia. Então, é basicamente para entender um pouco da gestão em termos de município, outro para a gente entender gestão hospitalar e outro para a gente entender como é a vigilância, né? Massa. Isso é o R2, né? E depois você fez alguma outra coisa? Quais são os campos, depois de formado, que vocês podem seguir na preventiva? Então, é muito... Como tu falou, a preventiva ela é muito ampla, né? Sim. Então, essa é uma pergunta que sempre me fazem, eu sempre tenho dificuldade para responder, assim. Porque, cara, a gente tem a possibilidade de ir pro lado de gestão, claro, mas a gente... O que é que vocês veem, geralmente, quando em gestão hospitalar? Quem tá lá? É uma pessoa que era um clínico. Exato. É uma pessoa que foi subindo e entrou na gestão. Quando você vê o gestor de uma unidade básica de saúde, ou foi um apontamento político que colocaram essa pessoa ali naquela unidade básica de saúde, ou era uma pessoa que entrou por um concurso para ser o médico ou enfermeiro daquele local, em Campinas geralmente é assim, e aí a pessoa sobe pro cargo de gestão. No Rio geralmente é assim também. Então, tipo assim... Santa Catarina também. Temos um padrão. Temos um padrão. Então, tipo assim, a gente tem uma pessoa que fez uma residência focada nisso, e não é ela que tá nesse espaço. Não tô falando que é errado colocar pessoas que entraram. Eu acho super legal ter essa possibilidade da pessoa crescer naquele local, né? Mas acaba que pra quem sai da residência, em termos de gestão, pra entrar diretamente na gestão, não tem muito essa possibilidade no campo. Mas gestão, sem dúvidas, é uma possibilidade. Até em serviços privados também, né? É uma coisa que tá no seu currículo ali, que é bem interessante. Tem a possibilidade de você entrar... para política mesmo, mas eu digo no sentido da secretaria mesmo. Então, entrar como em uma... Como é que chama? Quando o político tá no tempo dele? Mandato, obrigada. Me senti pressionada, assim, soletre. Peraí, calma. Mas brilhou. Então, tipo, tá um mandato de um prefeito, e aí você pode entrar pra ser o supervisor de redes, uma coisa nesse sentido. Um sanitarista tá super adequado pra esse cargo, por exemplo. Ou mesmo trabalhar na secretaria mesmo com outra coisa, porque a gente meio que conhece a secretaria como um todo, como funciona. Total. Vigilância é sempre uma possibilidade também, e aí, óbvio, vai ter, dependendo do local, pode ser concurso ou pode ser realmente designado, né, politicamente. Tem possibilidades na pesquisa, sem dúvidas. A gente pode, tipo, sair e tem um programa do Ministério da Saúde, eu não vou lembrar o nome agora, mas que é um programa de vigilância. EPSUS, lembrei. EPSUS. É um programa de vigilância epidemiológica. É um programa que aprende a lidar com epidemias, pandemias. Então, tipo, você precisa ficar disponível para viajar pelo Brasil inteiro para lidar com surtos e tudo mais, né? É bem legal. Ah, isso é legal, hein? Eu pensei em fazer e tal, mas entrei na média. E assim, viajar o país inteiro, você não consegue gravar, realmente. Não vai não. Fica quietinho. E aí, então tem, por exemplo, o EPSUS pro médico sanitarista é super legal, né? Que aí ele aprende isso e tudo e tá super preparado para ir pra vigilância, por exemplo. Pesquisa e área acadêmica, que é pra onde eu queria ir, né? Então é uma grande possibilidade também, mas enfim, pra qualquer um e, enfim, é muito amplo, né? Eu conheço gente que faz consultoria para serviços privados de saúde, consultoria para prefeituras, às vezes uma prefeitura menor, que não tem interesse realmente de trazer muita gente, mas precisa de uma consultoria, né? Tipo, diagnostica esse rolê todo e me dá um plano de ação. Fazer né? diagnóstico situacional, total. Tem gente que faz isso. Então, é uma gama muito ampla. E tem gente também que acaba indo para a parte clínica. Pega esses conhecimentos que aprendeu da saúde coletiva e aplica isso na clínica. Tem muitas pessoas que gostam muito de clinicar e gostam muito da atenção primária, acabam indo pro ramo de ser médico de família daquele local, com o conhecimento que aprendeu na saúde coletiva. Então, tem isso também. Um R- meu, por exemplo, ele tá fazendo residência de MFC agora. Imagina o MFC que ele vai sair, né? Caraca, baita. Aí ele... então, é isso. Tem múltiplas possibilidades. É muito difícil falar, tipo... E é uma coisa que, para quem vai prestar medicina preventiva, que é interessante, olhe o programa de residência também. Porque o programa 100%. do Unicamp parece ser mais voltado para epidemiologia
e para ciências... APS, Ciências Sociais. Ciências sociais. É. Já o da USP, parece que, pelo que eu converso com ex-alunos que estão fazendo lá, vai ser Gestão. muito voltado para a gestão, muito por causa do PROASA, Uhum. e muito relacionado à saúde suplementar também. Parece Sim. que tem um contato muito grande com... Bom. Então 100%. ali... E o Círio é completamente administração em Administração em saúde. saúde. Eles Interessante. especificam isso, inclusive. Tomar esse cuidado, né, na hora de escolher É. pra onde É. que você quer ir. Sem dúvidas, sem dúvidas. Eu tenho um amigo também que foi pra preventiva e ele tinha um plano assim muito bacana de trabalhar com políticas públicas de saúde especificamente voltadas para o público LGBTQIA+. Então, são oportunidades que às vezes a gente nem pensa no Uhum. nosso currículo muito engessado da medicina e tudo, que como é uma formação ampla que aborda a saúde realmente de uma maneira muito integral, né? Uhum. Então, você vai desde o início, você não está atendendo aquele paciente individual, Uhum. mas você serve a um bem muito bacana. Cara, vamos fazer uma reflexão aqui. Ó, eu Ih, ó, pronto, fui longe começou. aqui. Sim. Não, mas é verdade. Porque, por favor, exemplo, tô ansiosa. tanto a gente sai da faculdade com uma visão muito invisibilizada a respeito da potência que é MFC e medicina preventiva. Assim, por diversos motivos, pela cultura mesmo, que é a forma como a coletividade em medicina pensa. E você pensa, pô, é uma coisa que também não é rentável. Cara, gestão é um dos principais Extremamente cargos em rentável. relação a um sistema, entendeu? A gente vai lá muito tentando ser especialista individual, achando que é ali que está concentrado o poder de mudança, é ali que está concentrado... Não, você vai... Olha que você é a base da cadeia, você é o operário dentro do sistema. Óbvio entendeu? que tá fazendo uma diferença gigantesca naquela pessoa, Naquela né? pessoa, E tem uma exato, a validade, exato. é muito válido. Perfeito, Exato. perfeito, bom Mas ponto. tem Mas, saindo dessa micro. ponta, e você começa a olhar mais de longe, que é a parte de gestão do próprio MFC, cara, é uma potência muito grande. Uhum. E todo mundo pensa, puta, depois de formado, vou viver de sacerdócio, vou ser médico dos pés descalços. Não é não. Tipo, tem muita grana envolvida em relação a Tem isso. também, é. E tem muita gente fazendo muita carreira estável e de crescimento potencial, assim, exponencial, Uhum. relacionado à formação de medicina preventiva e Sim, medicina de é família bem e amplo. comunidade. Assim, eu não quero romantizar e dizer que, tipo, é uma carreira que você sai da residência e tá, tipo, abriram-se portas. Não é. A gente sai muito perdido. Porque não tem um caminho muito bem desenhado, né? Não é que nem uma pessoa faz uma residência de clínica, ela sabe que o próximo passo é ou, tipo, beleza, quero só isso mesmo e vou dar plantão, etc. Ou ela vai fazer uma sub e na sub ela vai ter mais direcionamentos. A gente não tem isso. A gente precisa ir traçando o nosso caminho, né? É que é uma coisa que a gente faz muito na residência. A nossa residência, a gente precisa muito se enfiar no que a gente vai fazer. Tipo, quando a gente tá no serviço, se a gente não for atrás do que a gente precisa fazer, a gente não vai fazer. Porque não é que nem uma residência de clínica que você é essencial naquele local para que aquela fila de pacientes diminua. A gente não, a gente tá ali para compor na gestão daquele lugar ou na vigilância, etc. Então, tipo, a gente precisa ir meio que se enfiando e tentando, posso ajudar nisso daqui? Eu sei fazer esse gráfico aqui, posso ajudar e tal. Então, tipo, é uma residência que tu aprende a quebrar a cara. É exatamente isso, né? Você falou uma parada legal, né? É tipo quando você tá no meio do mato, na clínica já tem um monte de gente que passou no caminho, você já sabe qual é a trilha ali do negócio. Você não, você tá no mato ainda, você tem que traçar o seu próprio caminho, até para que outras pessoas sigam atrás. Curioso quando a gente pensa que é uma residência já antiga, né? Antiga. Sofreu muita coisa, assim, veio MFC, como você comentou, e muito interessante de pensar. Fiquei encucada. Tava até com uma dúvida. Pensando até nas aulas que eu já vi de vocês, né? Aqui, aprendendo preventiva com vocês. Tem uma área que eu acho muito interessante, que eu queria até saber se flerta aí com a medicina preventiva social. E acho que ao longo da graduação a gente não tem a clareza. Eu comecei a ter essa clareza contigo, John. Da importância de, por exemplo, você analisar sensibilidade, especificidade, teste diagnóstico, probabilidade pré-teste, para melhorar o seu raciocínio clínico de uma maneira geral. Medicina é isso. E a gente não aprende isso na faculdade. A gente fica... a gente aprende raciocínio clínico de uma maneira muito enviesada. A gente aprende, às vezes, um raciocínio muito dedutivo e pouco um raciocínio de outra forma. E
indutivo, né? Indutivo, É que a gente pouco aprende. dedutivo. Perdão, ele é pouco É pouco dedutivo, dedutivo. exatamente. Uhum. Fiquei na dúvida quando eu falei. Ele é muito indutivo e pouco dedutivo. A gente se prende muito a padrões em alguns momentos Sim. e não bota toda essa carga que eu aprendi com vocês aqui na hora de pensar no nosso raciocínio clínico, porque isso não é valorizado ao longo da graduação. A gente acha chato, todo mundo acha chato, isso cria-se um estigma que não faz o menor sentido. A medicina, no fim, é isso. Isso também está presente dentro do programa, do conteúdo programático da medicina preventiva e social? Não muito. A gente não tem, por exemplo, quando a gente vai estudar saúde coletiva mesmo, as cadeiras que a gente tem no mestrado, por exemplo, não é uma coisa que tem lá. Entendi. A gente... Porque no mestrado a gente vê muito isso, né? Dependendo do mestrado. Não depende muito do mestrado. não sei. Depende muito Na do mestrado. coletiva, não. Isso era muito na pediatria, A gente vê... a parte que tem, tipo, de cálculos, etc., da saúde coletiva é mais a parte de epidemiologia mesmo, né? Então, tipo, ver a sensibilidade, especificidade, esse tipo de coisa. Mas essa parte a gente é muito mais levado pra você fazer a medicina baseada em evidências, né? Então, a gente não vê. A teoria, não. Entendi. O que a gente leva é, tipo, se a gente tá praticando, a gente precisa trazer a evidência pra compor isso, né? Entendi. E a gente tá sempre muito atento às evidências, né? Porque a gente tá sempre lidando com dados e tudo mais, né? Isso sim. Exato. Bacana. Quero indicar um artigo para quem gosta de raciocínio clínico. Indica, por favor, John. De um grande autor, muito conhecido, chamado Lopes. Dr. Machado. Machado Lopes, tu? vírgula. D. Como é que tu falou Lopes? Aí eu fiquei, sou eu? Porque eu também sou Lopes. Quem sou eu para chegar em frente à Marina, pesquisadora desde os 3 anos de idade? Qual que é o nome do artigo, João? É The Process... Não, brincadeira. O processo... Ia meter um CCE aqui. Isso não é uma publicidade. Não é um publi. Não é publi. O processo de raciocínio clínico de estudantes de medicina. Foi meu TCC. Olha ele. Olha ele. Daí fala dos tipos de raciocínio clínico e a gente fez uma pesquisa qualitativa, no qual eu entrevistei... Olha que legal o meu TCC. Eu entrevistei 40 estudantes no internato, dei um caso protótipo em clínica médica e pedi para eles que eles raciocinassem em voz alta, gravei, transcrevi e depois eu fui analisando Qual foi o tipo de análise? quando eles fizeram. Qual foi o tipo de análise? Análise A de maioria- conteúdo? Oi? Análise de conteúdo para tentar enquadrar dentro do raciocínio em voz alta qual que era o método de raciocínio clínico empregado para chegar nos diagnósticos. Pô, que irado. Olha João. ele, legal. Animal, né? Vou Animal. Mó legal. aqui. Aí fica a dica. Fica a dica. Tá disponível, aberto na internet, Tá João? no Cielo, tá? Tá no Onde vocês Cielo? quiserem. Se quiser, manda pelo Instagram. Qual é Mas o o John periódico? narra pra vocês Ah? em casa. Qual o periódico? Foi na Revista Brasileira de Educação Médica. Olha, revista Bacana. boa. É? Boa? É boa. É boa. Eu acho que eu tenho um artigo nela também. Ah, é. Tá aqui, revista. Brasileira de RBEM. Eu acho que eu tenho um artigo. RBM. Eu tenho um artigo Tu tem nela quantos também. artigos publicados, mano? Acho que 11? 11? Por aí. 10 ou 11 ou gastou, hein? 12? Gastou. Me fala um pouco do teu papel de pesquisadora. Tu é professora, o povo quer te conhecer. Vou te perguntar coisa aqui. Tu é bailarina também, que eu sei. Bailarinaça, né? É. Diga-se de passagem. Lago dos Cisnes em Campinas, em dezembro, tá, gente? Não vou ser nada de solista nem nada, mas vai ser muito bonito. Estaremos lá. Dezembro de 2022. Agora, Importante dezembro é, agora. porque Não tem agora, data sei, vai que ainda, a mas é pessoa- dezembro. Não sei quanto tempo esse podcast vai ficar no Spotify. Vai que a galera tá ouvindo esse podcast em 2049. É verdade. É. Tá meio desatualizado, É né, verdade. gente? E, bom, eu sou... Então, eu entrei no grupo de pesquisa no terceiro período. E aí, eu ficava no grupo de pesquisa normal, né? Como qualquer aluno. E aí, eu gostava muito. E aí, quando eu me formei, eu fiquei uns anos estudando ainda, né? Pra passar na residência. E aí, eu fiquei lá meio que... Esses 2 anos intensivamente com as professoras escrevendo. Então, eu aprendi muito como escrever artigos e tudo mais com as 2 professoras perfeitas desse mundo, Zene Lamy e Laura Lamas. E aí ela, enfim, a professora Laura praticamente pegou minha mão e me ensinou a escrever, assim. E aí eu fiquei como uma pessoa até meio referência, obviamente não referência com relação às professoras, para as outras pessoas, né, claro. Referência para as outras alunas e tudo pra, tipo, ajudar a submeter. Eu comecei a conhecer todos os sistemas de submissão. Então, tipo, eu era aquela pessoa que, quando eu precisava disso, ao invés de ir pra professora Zene, ia meio que pra mim, sabe? Uhum. Então, aí eu terminei a faculdade, continuei esses 2 anos lá. E aí, quando eu vim pra residência, eu continuei no grupo. Então, quando tem aula do grupo de pesquisa, a gente faz aulas todo ano. Pra quem tá entrando, a gente faz umas aulas introdutórias, né? Tipo, a importância de usar as referências corretas, esse tipo de coisa. Legal. Como é que usa o Mendeley.
E aí eu sempre dou algumas aulas, eu geralmente dou 3 aulas, e sigo também, tipo, escrevendo e sempre que dá, ajudando também com as análises e tudo, né? Legal. E o meu mestrado que eu tô fazendo na Unicamp agora em saúde coletiva, a pesquisa é de lá também. Qual que é a linha? A linha? A linha. Qual é a linha de pesquisa? A linha é um fio 2.0? Tem uma pesquisa bem grande, que é uma pesquisa multicêntrica, que é o REGID. É uma pesquisa que está estudando mulheres que imigraram para o Brasil da Venezuela e como é o processo de saúde materna, da mulher, saúde sexual e reprodutiva dessas mulheres, quando chegam no Brasil e no caminho, né? E aí, o meu projeto está dentro desse, é tipo um mini bracinho desse. Aí, na verdade, eu tô no processo de definir isso e a Unicamp aceitar, né? Mas a ideia é essa. Assim. Isso, legal, cara, que irado. Bem doido. As entrevistas são em espanhol, pânico. Bem doido. Eu não sei falar espanhol. Pois é. O brasileiro sabe falar um pouquinho espanhol, vai. Um portunholzinho. Todo mundo entende. Queria perguntar, até porque a gente já está há um bom tempo aqui discutindo, foi bem maneiro. A gente sempre faz essa pergunta e acho que vai ser bem difícil responder, visto que a gente comentou, mas da amplidão, né? Amplitude? Existe amplidão, a gente já teve essa discussão. Na primeira temporada você me calou e amplidão existe. Mas existe. É muito curta, né, gente? E aí, a parada é, quando você se forma médico sanitarista, médico preventivo, social não, né? A gente chama sanitarista, especialista em saúde coletiva. Então, a gente pode ter, por exemplo, um enfermeiro sanitarista. Animal. Legal. Quando você se forma, você termina a residência, qual que é a expectativa, assim, que uma pessoa pode esperar em termos salariais? Eu nem sei te dizer. Eu não sei. Tipo, eu tive a... Não sei se eu posso dizer que é uma... Gente, eu tô ótima com palavras hoje. Quando você tem uma pessoa que não... Ai, meu Deus, ótimo. Você tem uma sorte? Não é sorte, é tipo indicação. Não, vou usar sorte. Faz uma mímica. Não gostou da minha indicação? Não. Sorte serve. Eu tô completando mais, a gente pensa igual. Isso. Eu tive... que ela fez 2 dias de pediatria. Eu tive a sorte, aí eu vou botar entre aspas, de meio que já sair empregada. Porque eu meio que já tava na média e acabei que saí da residência já com uma certa perspectiva ali. E eu fui pra residência sabendo que eu queria seguir a área acadêmica. Então, pra mim, nunca foi eu nunca pensei, tipo, ir pra outro lado. Então, eu já tinha isso traçado na minha cabeça. Eu ia fazer residência, eu ia fazer o mestrado, eu ia esperar sair um concurso pra professor, enquanto eu fazia o doutorado. Então, eu nem tive essa necessidade de ir pro mercado de trabalho buscar alternativas, sabe? Então, tipo, realmente, o que eu posso dizer é que não é muito claro, não é muito fácil quando você sai saber o que fazer. Como o John falou, existem muitas oportunidades nesse sentido até do setor privado, que vão ser muito benéficos em termos salariais, né? Mas, em termos de SUS, eu acredito que se a gente for comparar o que o médico sanitarista ganharia, exceto se ele estiver realmente já no cargo de gestão e tudo mais, porque se a gente for comparar isso e comparar o que um cirurgião ganha, tipo, o médico sanitarista é bem pobre. Em termos comparativos, tá, gente? Não tô falando que médico é pobre, não. Sim, perfeito. Mas eu já cheguei a ver concursos que tem cargo específico para médico sanitarista, raríssimo, que paga meio que o equivalente que pagaria para o médico nos concursos públicos, né? Legal. Então, é isso. Varia muito, né? E eu não sei dizer porque eu não tive que ir pro mercado, assim, né? Eu já vi gente que foi para cargo de gestão mesmo, médico sanitarista. Cara... Privilégio, lembrei. Privilégio. Falando em privilégio aqui. Que ganha muito bem. Muito bem, assim, mano. Tipo, uns 30k. Bom, hein? 30k. Sim, que não vamos romantizar, não é o... Não é o normal. O normal, Até porque também, depende pra onde você vai enveredar. Como é amplo, se for pra gestão e for de uma saúde suplementar ou de porque o hospital é uma empresa, no fim das contas, então tudo depende. Tu pode estar na gestão de uma empresa pequena, que tem poucos recursos, e obviamente teu salário vai ser proporcional a isso, ou de uma empresa gigante, super bem estruturada, com uma boa remuneração. Então,
tudo depende em relação a isso, mas também eu acho que é um gap muito grande entre você entrar para esse nível de gestão e você, por exemplo, querer pesquisa e carreira acadêmica. A gente sabe que qualquer área vai ser menor remunerada, Perfeito. entendeu? Uhum. Ou então você for para SUS mesmo, assim, de uma forma geral, que tem um salário padronizado praticamente em relação ao que é ser médico, né? Então, É isso. Eu acho que o que dificulta de responder a pergunta na preventiva é justamente por ser tão ampla e por não ter esse caminho tão Exato. bem estabelecido, né? Eu acho que é mais Prefixado. isso, mas total, faz muito sentido. Então, eu tô satisfeita. Eu também. Estou. Você tá satisfeita, Má? Tô. Você curtiu vir aqui no podcast? Curti. Curtiu? Legal. É maneiro, né? Vim ver do que o povo tanto falava. É isso, o pessoal ok. tá animado nessa terceira temporada, tá chegando muita coisa boa. Até aproveito e já deixo o gancho, daqui a pouquinho eu chamo seu arroba aí, mas pra galera que tá assistindo no YouTube ou em algum reprodutor de áudio, né, ouvindo no caso, a gente tem um formulário aqui no link da descrição em que a gente abre pra vocês, cara, o que vocês querem ouvir. Até fiquei pensando aqui, a gente falou muito de gestão hospitalar, talvez fosse uma coisa bacana da gente conversar, John. Não sei se interessar a galera, trazer algum gestor de fato hospitalar. Não importa o que a gente pense, o que importa é o que o povo quer. Manda esse Ah, formulário meu aí. Deus do céu, eu tô sugestionando, tá bom. Já me calou aqui, me calou. Então Me manda calou. um formulário pra gente, especialidades que vocês queiram saber, caminhos da medicina que vocês queiram. Acho que teve uma coisa muito bacana aqui nesse podcast, que foi, a medicina não é reta. Sempre que a gente fala desse sentido, eu acho muito bacana. Então teve momentos de crise em que eu também passei na faculdade pensando, gente, será que é isso mesmo que eu queria? Acho que no início da faculdade todo mundo passa por isso, inclusive. Sim. Sei lá, bioquímica pra mim foi, meu Deus do céu. E era o que eu tava achando que eu ia gostar, então foi um baque muito grande. Mas também 4 horas sobre mitocôndria, cara. Pelo Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, o que é o início da faculdade de medicina? E como a gente não valoriza uma parada que no fim vira muito importante, né? A gente realmente caga pro negócio todo. Enfim, acho que são coisas interessantes aqui a gente comentar. E sempre que a gente fala de coisas que fogem do caminho tradicional, eu acho sempre muito interessante. Sim. Porque abre a cabeça. E É. bem ou mal, nós três aqui fugimos do caminho natural, entre muitas aspas. É. A história natural da medicina, a gente deu uma fugidinha. E eu tô absolutamente satisfeita. Eu tô Acho que feliz vocês também. Eu acho que, inclusive, assim, tipo, eu sou uma pessoa que eu falo claramente, assim, cara, se eu tivesse feito outra faculdade, eu teria feito uma faculdade muito mais feliz, que teria muito mais a ver comigo, assim. Total. Mas eu tive uma grande sorte de encontrar uma pequena parte da medicina que eu me vejo completamente, me identifico completamente e sou Legal. completamente plena, que foi a Legal. saúde coletiva. Mas foi sorte, assim, tipo, se eu tivesse tido a mesma mentalidade que eu tive quando eu entrei na pediatria, a mesma maturidade mesmo, eu teria largado no primeiro período, segundo, terceiro. Entendi. Só que eu não tinha, né? Não tinha maturidade. É. No fim das contas, deu super certo e eu tô muito grata de ter passado por isso, né? Mas é curioso isso, né? Às vezes quando a gente tem a coragem de seguir um caminho menos convencional Uhum. e de ir contra o caminho, ou o que estão falando, a pressão social, a gente acaba se encontrando muito até dentro da medicina. Sim. Eu já ouvi muito pessoal aqui dentro falando isso também, outros médicos aqui dentro, Sim. falando que foram pra gestão, por exemplo, falando, cara, eu marquei o X errado quando eu escolhi medicina Uhum. e hoje tô super feliz. Exato. Sendo Cara, médico, fazendo uma coisa. isso é um tema legal pra podcast. Isso é um então. tema maneiro. É. Porque a gente ouve muito falar da galera que fez outro curso e depois entrou na medicina e se encontrou. Sim. E a galera que escolheu medicina e se encontrou em outro curso. Total. E não saiu por pressão Não. da sociedade, Não né? saiu Tipo, por pressão. muito. E eu mas tenho- tem uns que saem, claro, eu tenho, né? inclusive, um Tem. convidado legal pra trazer, que é um amigo meu que se formou comigo na faculdade e saiu no meio da residência pra fazer direito. E hoje Eu tá fazendo conheço Deus do alguns céu. que fizeram É. direito depois. direito. E que continuam clinicando, É. mas fazem direitos, têm uma noção. Isso é muito maneiro, é Pô, verdade. legal. Se vocês quiserem, Formulário. formulário ou Instagram, manda pra gente. Manda pra gente. E é isso aí. @JohnML, mresende.ju, resende É com isso aí. Z. manda pra gente que a Ou gente traz. Marina.ulp. Isso aí, Marina com L só. Manda aí, um L só, não um N só. Meu Deus do céu. Socorro! Marília, nesse podcast. Marília. É Marília. Marília. Marinita, prazer imenso estar aqui com você. Foi ótimo esse podcast. Muito obrigada pela... Cara, todas as histórias. Foi um dos podcasts que eu mais me diverti, sinceramente. Rachei o bico no início. E acho que deu pra ter Tenho uma certeza visão... que tu fala isso pra todo mundo. Não falo isso pra todas, Marina, não falo. Foi um podcast que acrescentou muito. O João fala pra todos que teve uma análise muito aprofundada. Mentira, não é pra todos. É. Nessa temporada tá sendo especial, né? Tá.
Tá sendo diferente, né, Tá, John? não, tá. Não, todo mundo vem aqui e entrega muito valor, assim, né? Uhum. Mas tem dinâmicas e dinâmicas, assim, de podcast. Cada podcast é Eu acho que essa temporada aí, em especial, tá... Os episódios são mais longos porque Não. a gente tá indo mais profundo, assim, sabe? Sim, Uhum. verdade, a gente tá quase, já tá com 1 hora de podcast. Vamos encerrar? Bora encerrar? O povo tem que Bora. almoçar, tem que comer, tem que dormir, tem que fazer as coisas deles. Quinta-feira que vem a gente tá de volta. É isso. Não sei qual é a especialidade, não vou falar, não sei nem se é especialidade ou não. A gente se vê no 5º episódio. É isso. Segue a gente no @medway.residência médica no nosso Instagram, no @medway aqui no YouTube. Segue os nossos perfis pessoais que a gente já falou aqui, sei lá, meti essa Boa. agora. E manda o podcast pros seus amigos, seja esse, seja os próximos episódios. Estamos nos principais reprodutores de áudio, não vamos falar hoje quais são. Não, Cansei, você já Amazon, sabe. Deezer, Ô, Spotify, John, não fala, a gente Apple, sempre- todo mundo já sabe. E é isso, galera, ó. Joãozinho, prazer imenso. Marilinho, prazer imenso. Beijo grande pra vocês. A gente se vê quinta que vem. Tchau, gente. Beijão.